Hoje a gente vai abordar sobre a prevenção do suicídio na infância e na adolescência. Bom, então, para a gente falar sobre prevenção de suicídio, é importante a gente entender o que é o suicídio, né? Ele é um ato executado pelo próprio indivíduo que vai ter a intenção, racionalmente, de abreviar a própria vida. Mas quando a gente fala sobre prevenção, é importante a gente se atentar sobre as etapas anteriores dessa fatalidade. Pesquisas mostram, né, que para cada evento do suicídio que ocorre, outros 17 já vinham apresentando esse pensamento, outros 5 já vinham com planos mais estruturados e outros 3 apresentavam já tentativas anteriores. Ou seja, olhar para o passado, olhar para a história desse paciente também é muito importante, sendo que os alertas, eles acompanham a pessoa antes de ocorrer essa fatalidade. Então, embora a gente saiba que a ideação suicida esteja nas diversas faixas etárias, a infância e a adolescência ela precisa de uma atenção redobrada, principalmente por ser uma fase marcada por experimentações, mudanças, adaptações. É a fase que o indivíduo, que o ser em desenvolvimento, está adquirindo habilidades socioemocionais e quando ele não tem recursos para enfrentar essas situações, práticas autolesivas, né, e a própria ideação suicida aparecem talvez como algum tipo de escape para essas situações, né? É importante a gente se atentar também que metade dos problemas de saúde mental são adquiridos antes dos 14 anos. Então, é muito importante ter uma atenção redobrada para essa faixa etária. Falando um pouquinho da epidemiologia, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o suicídio ele foi a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É importante a gente se atentar que o suicídio é uma consequência final de um processo, né, que tem como ser interrompido. Ainda falando sobre epidemiologia, um boletim epidemiológico brasileiro realizado em 2021, ele aborda, né, apresenta sobre um aumento de taxas de suicídio em todas as faixas etárias, destacando um aumento de 81% da incidência de mortalidade por suicídio em adolescentes, e também o aumento da ocorrência de suicídio em menores de 14 anos. Houve um aumento de 113% nessa faixa etária no ano de 2010 a 2013, ocorrendo 191 óbitos, e a taxa de 0,7 por 100 mil habitantes. Agora, falando sobre fatores de risco, a gente sabe que tem diversos fatores que podem colaborar, que é uma causa multifatorial, né? Um somatório de experiências, de personalidade, de história, de manejo de situação de estresse, mas alguns fatores de risco seria, por exemplo, o abuso sexual na infância, uma alta recente, né, de internação psiquiátrica, doenças incapacitantes, uma característica mais impulsiva, agressiva, isolamento social, assim como suicídio na família, e os dois principais seriam tentativas prévias e também doenças mentais. É muito importante a gente se ater ao fato de que doença mental não é uma sentença, há tratamentos eficazes. Por mais que doença mental e tentativas prévias sejam os maiores fatores de risco, isso não quer dizer que é algo que vai acompanhar a pessoa pela vida toda dela. Bom, então o que fazer? Como a gente pode ajudar? Como entender melhor sobre essa situação? Destaco aqui as mudanças de comportamento na infância, na adolescência, para a gente prestar mais atenção. Entre elas, a gente tem o isolamento, impaciência, impulsividade, tristeza, distorção de imagem, baixa autoestima, comportamentos de risco, uma tendência a gostar mais desse tipo de comportamento, dificuldade nos relacionamentos, insegurança, queda no desempenho escolar, assim como também mudanças repentinas de escolha de roupa, de comportamento em geral. É importante se ater também, ficar com o ouvido atento a frases como não me sinto feliz na maior parte do tempo, eu quero morrer, eu acho que minha mãe foi embora por minha causa,
as coisas estariam melhores se eu não estivesse aqui, eu odeio minha vida, eu quero ir embora. E para além dos fatores de risco, então a gente vai ter os fatores de proteção, que seria daí a ausência de doença mental, uma autoestima elevada, um bom suporte familiar, adaptação positiva à diversidade, resolutibilidade dos problemas, laços sociais bem estabelecidos com amigos e familiares, relação terapêutica positiva e senso de responsabilidade com o entorno, com a família. Bom, então como ajudar, né? Numa conversa é muito importante que a atenção seja sobre como a pessoa está se sentindo. É importante ouvir, né? Não julgar, não ter preconceito, se poupar de dar conselhos, né? Como, você deveria fazer isso, você precisa esquecer isso, você precisa, né, ter tal atitude. É importante criar um vínculo, né, de confiança, de saber através dessa escuta que a pessoa está ali, que você está ali pela pessoa, né? Não fazer comparações também é extremamente importante, não mudar de assunto, não desfazer do que está sendo dividido, né, com piadas, rindo, e não hesitar em questionar sobre ideação suicida. As ações que salvam vida, que ajudam esse indivíduo, seria acompanhar, indicar psiquiatra, psicólogo, encaminhar ao serviço médico e pedir ajuda a um profissional de saúde, né? Em caso de emergência, não hesitar, ligar para o 192, para o SAMU. Não deixar também a pessoa sozinha, portas também não devem ser trancadas, ficar atento a sinais mais alarmantes, não deixar a pessoa próxima de meios letais, né? E acredite em ameaças. Porque o impulso para o suicídio ele pode ser transitório, ele dura minutos, horas, por isso que essa intervenção imediata ela tem um poder tão grande e é tão importante. E infelizmente o suicídio ele é cercado por diversos mitos. Entre eles a gente tem comentários como a pessoa está só querendo chamar atenção, quem fala que quer se matar, na verdade, não quer, né, só quer aparecer. Tudo isso são mitos sobre o suicídio e conversar, entender, prevenir é de extrema importância. Então, reforçando, onde buscar ajuda? Tem os serviços de saúde como o CAPS, as unidades básicas de saúde, né, os postos, também a emergência, o próprio SAMU 192, também UPA, pronto-socorro, hospitais. Além disso, tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que a ligação é gratuita em todo o estado, discando 188, assim como o site, o e-mail deles também. É importante, então, a gente entender que sobre prevenção de suicídio, a gente precisa compreender, identificar e intervir. Para isso, a conversa, o diálogo é a melhor saída. Muito obrigada.